Vamos recomeçar o trabalho, então, com a apresentação da Michele, representante aqui da RTS, Rede de Tecnologias Sociais, e depois com o Bigodinho da Rede Volks. Tá? Então, mesmo esquema, mesma programação, a apresentação da Michele, depois do Bigodinho, depois a gente vai abrir para aprofundar o debate, a discussão com os participantes aqui. Tá? Michele. Falar de pé. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, né, desde ontem, conversando, trocando, aprendendo. Quero agradecer a organização deste evento em nome da Rede de Tecnologia Social, agradecer especialmente a Regina, que iniciou os diálogos com a Larissa Barros, que é secretária executiva da RTS, né, sobre como a gente poderia compartilhar da melhor forma informações sobre a Rede de Tecnologia Social. Larissa está em Brasília, nos dividimos, né, em relação aos compromissos, e eu estou aqui para a gente passar mais esse momento aqui de troca. Bom, eu sou assessora de comunicação da RTS, e para começar eu queria saber, alguém já conhece a Rede de Tecnologia Social? É o seguinte, a rede, então vale a pena a gente começar com o histórico da RTS. A rede ela foi lançada em abril de 2005. Mas como é que surgiu, né? Como é que surgiu essa ideia? A Fundação Banco do Brasil ela tem o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social desde 2001. E aí, na edição de 2003, as instituições que estavam participando do prêmio, para essas instituições foi lançado um desafio. Que tal vocês se articularem de alguma forma para somar os esforços, para potencializar os esforços na difusão e na reaplicação de tecnologia social. E aí algumas instituições, à época, toparam esse desafio, e aí passaram 2003, 2004, dialogando sobre como seria essa rede, definindo como a gente está ouvindo desde ontem, né? Definindo missão, definindo conceito, e aí, por fim, a rede foi lançada em abril de 2005, com cerca de 30 instituições. Hoje nós temos aproximadamente 645 instituições. A adesão é aberta, é livre, e semanalmente a gente recebe instituições querendo fazer parte da RTS. Basta acessar o nosso portal, que eu vou mostrar posteriormente, preencher o manifesto de interesse, enviar o termo de adesão, e já estamos assim com o primeiro passo da nossa conexão. Como é que é importante falar um pouco sobre a gestão da rede, né? Como é que ela... Passei aqui Como é que ela funciona? Bom, a rede ela tem um comitê coordenador, que é formado por essas instituições que estão aqui. Se vocês não conseguirem ler, no folder que está lá fora sobre a RTS, tem todas essas instituições, mas a gente pode perceber que há uma diversidade. Há instituições do governo, há empresas, há articuladores, há representantes de universidades, divulgadores. E aí esse comitê coordenador, ele, como faz parte de caráter de rede, ele é bem dinâmico. Então, no início da rede, por exemplo, havia reuniões de 15 em 15 dias. E aí, depois, a gente avaliou que poderia haver reuniões presenciais mensais. E aí, também a troca de e-mails. Então, assim, esse diálogo no comitê coordenador, ele acontece muito conforme a demanda da RTS. E, além do comitê coordenador, que se reúne, dialoga as estratégias da rede, existe uma secretaria executiva, da qual eu faço parte, que tem sede em Brasília, e ela é formada por 4 pessoas, e a ideia, para que seja uma rede, é que seja algo leve. Então, assim, não há uma ideia de se ampliar essa secretaria executiva. Nós temos justamente o que se falava também ontem nos diálogos, a gente tem o papel de animar a rede, né, a facilitar essas conexões, facilitar as trocas. E além da secretaria executiva, a gente tem grupos de trabalho. Então tem o GT Comunicação, o GT Portal, GT Monitoramento e Avaliação, conforme a demanda, conforme a necessidade de cada período da rede. Bom,
essa é a missão da RTS: reunir, organizar, articular e integrar um conjunto de instituições com o propósito de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável mediante a difusão e a reaplicação em escala de tecnologias sociais. E aí, o que é tecnologia social? Bom, há alguns conceitos em construção, conceitos sendo questionados, reavaliados, enfim. Esse é um dos conceitos da rede. A gente fala que é um conceito aberto. As próprias instituições podem aprimorar esse conceito, mas, resumidamente, são produtos, são técnicas, são metodologias que são reaplicáveis, que têm essa interação com a comunidade. Isso é essencial. A comunidade é protagonista no processo de tecnologia social e que representem efetivas soluções de transformação social. Então, cisterna de placa, por exemplo, a gente considera uma tecnologia social. Mas não somente a cisterna que está ali na foto. Todo o processo que acontece em volta dessa cisterna. O envolvimento da família para construir essa cisterna, a articulação com o Estado, articulações na comunidade. Aí, no caso, especificamente nesse exemplo, a ASA, né, completamente envolvidas com a construção de cisternas, a articulação que trabalha no semiárido. Então, esse é um exemplo de tecnologia social. Sistema PAIS, Produção Agroecológica Integrada Sustentável, que também há instituições envolvidas com a reaplicação dessa tecnologia social. Então, além de trabalhar a agroecologia, tem todo um diálogo, né, com o proprietário rural que resolve adotar esse sistema PAIS para aumentar a sua renda, para poder garantir o seu próprio alimento. Então, é importante sempre ressaltar isso. Aqui, a imagem mostra, digamos assim, um produto final, mas a tecnologia social é todo um processo também. Construção em superadobe, um exemplo de tecnologia social na área de habitação. E ensino de matemática para deficientes visuais, que essa foi uma ideia do professor Rubens, que tinha um aluno deficiente visual, ele é professor de matemática, e esse aluno o motivou a criar uma forma de explicar, por exemplo, seno, cosseno e tangente. E aí ele pensou como poderia fazer, chegou a esse instrumento que ele chama de multiplano, e geralmente nas mostras de tecnologia social chama muita atenção, tanto dos adultos quanto das crianças. De fato, é uma experiência muito feliz e bem didática, de fato, né? Então, são algumas experiências de tecnologia social. E voltando aqui para a proposta da nossa reflexão, redes, pensar redes. Então, compartilhando um pouco da experiência da RTS, a rede, ela é um espaço de diálogo permanente. Estamos sempre dialogando, presencialmente, como aqui, dialogando com cada um, com cada uma, virtualmente, definindo ações conjuntas, buscando esse crescimento coletivo. Né? Eu estava pensando agora há pouco como é interessante que no coletivo, como a gente cresce, né? Como a gente dá saltos de aprendizados. Né? Esse encontro mostra muito isso. Um almoço, a gente já avança nas reflexões, já troca, realmente é muito pertinente, muito importante. O reconhecimento do saber popular, porque quando a gente vai falar, a gente escuta muita reflexão assim, puxa, eu faço tecnologia social e eu não sabia, olha só, que bacana. Então, assim, a gente valoriza muito o saber popular como uma questão estratégica mesmo. E essa conexão de saberes, que é muito o que está acontecendo aqui nessa sala, inclusive com essa disposição de mesas redondas, né, para trazer mais esse caráter de rede. Bom, a rede, ela é nacional. Ela tem, inclusive, instituições internacionais. Então, como garantir esse diálogo num país de dimensões continentais? A gente acredita que cada vez mais o portal da RTS vai ter um papel estratégico nesse diálogo. Aqui, eu acho que o endereço não ficou muito claro, mas é rts.org.br. Também tem esse endereço no folder. E é lá que a gente coloca todas as nossas informações. A gente tem um boletim eletrônico quinzenal, com pautas ligadas a tecnologias sociais.
e a ideia é que cada vez esse boletim seja o mais democrático possível. Então, já fica aqui aberto para vocês. Quem quiser receber o boletim, basta acessar o portal da RTS. E quem quiser sugerir pautas, é um prazer. Cada pauta que a gente recebe, a gente tem todo o esforço em responder, em divulgar da melhor forma possível. Nós estamos divulgando, por exemplo, essa conferência. E a outra questão é a comunidade virtual. A comunidade virtual dentro do portal, esse ano foi um ano de muita demanda em relação a essa comunidade virtual. Quando a gente pega a estatística do portal da RTS, que tem mais ou menos 50 mil acessos mensais, a gente vê que as pessoas vão muito à comunidade virtual. E aí a outra estratégia virtual nossa é a plataforma de gestão de conhecimentos, porque desde o início da rede, desde sua criação, há uma demanda das instituições. Assim, nós gostaríamos de um espaço onde houvesse o maior número possível de informações sobre tecnologia social. Mas já existem bancos de dados sobre tecnologia social. A Fundação Banco do Brasil, por exemplo, tem um banco de dados sobre tecnologia social. Então, qual é a nossa contribuição? É construir um banco dinâmico, onde nesse banco a própria instituição possa colocar a sua informação com independência, a outra instituição possa comentar aquela informação, onde existam fóruns, chats, e nós estamos justamente construindo atualmente essa plataforma de gestão de conhecimentos. E aí, como outros espaços de encontros e articulação, a rede realiza encontros assim, conforme a demanda das instituições. Isso também foi uma novidade esse ano, porque como a rede ela foi criada em 2005, é sempre um aprendizado. Então, esse ano a gente descobriu que é muito eficaz fazer encontros conforme a demanda do local. Então, por exemplo, a gente fez um encontro sobre reciclagem com instituições de São Paulo. A gente fez um encontro com instituições de Belém. A gente fez um encontro com instituições de Manaus. Conforme a demanda de cada uma, isso funciona bastante. Tem funcionado bastante. A rede também tem um espaço presencial estratégico, que é onde todas essas instituições se encontram, que é o Fórum Nacional. A gente realizou o nosso primeiro Fórum Nacional em 2006, em Salvador, e o segundo Fórum Nacional da RTS está marcado para abril do ano que vem, vai acontecer em Brasília. E, além disso, em abril do ano que vem, vai acontecer a segunda Conferência Internacional de Tecnologia Social, também em Brasília. Termina o fórum vai terminar e logo na sequência vai começar a Conferência Internacional de Tecnologia Social. Então, quem tiver interesse em se aprofundar no tema, desde já está convidado, já está convidada a participar dos dois eventos, do fórum e da Conferência Internacional. E, claro, a RTS, sempre seus encontros, é uma possibilidade de intercâmbios, né? Intercâmbios e trocas. Bom, esse é o portal, essa é a página inicial do portal. Eu acho importante trazer essa imagem porque vocês podem visualizar melhor. Então, repetindo, é www.rts.org.br. Ali no canto tem o botão Comunidade Virtual e o acesso é bem fácil. Bom, a gente falou até agora de quê? Difusão de tecnologia social, espaços de articulação e de troca. A RTS também tem a função de contribuir na promoção da reaplicação da tecnologia social. Então, e a gente fala reaplicação porque não é replicação, né? Quer dizer, a cisterna de placa ela não é a mesma quando ela é construída na Paraíba ou quando ela é construída em Pernambuco. Então, é reaplicação, né? A cada experiência ela tem uma certa transformação conforme a demanda daquela comunidade. E aí, bom, a RTS estimula iniciativas voltadas para a geração de emprego, de trabalho e renda. A gente tem territórios prioritários, que é a Amazônia, o semiárido, o Cerrado e a periferia de grandes centros, né? Foi uma decisão tomada para esse momento da RTS. E a gente tem esse objetivo maior, que é que as tecnologias sociais se tornem objetos de políticas públicas. Esse é o objetivo nesse processo de reaplicação. A gente achou importante, quando a gente estava construindo essa apresentação, compartilhar também com vocês os desafios de ser rede. É claro que quando nós estamos em rede, eu creio que isso acontece com todos vocês, a gente busca estudar, né, a teoria
ver se a teoria vai ao encontro da nossa realidade, ver o que nós podemos aprender. E um dos nossos teóricos que nós usamos como referência é o Cássio Martinho, que, como rede, ele define que é uma forma de organização democrática constituída de elementos autônomos, interligados de maneira horizontal e que cooperam entre si. Então, é um conceito simples, acho que é um conceito que traduz bem a realidade da RTS. Conectividade realmente é uma questão cada vez mais forte dentro da RTS, a importância da conectividade. A gente falou no início da apresentação que a rede tem 645 instituições. Como é que é a conexão entre essas redes? Hoje é uma conexão em construção. Há redes que são há instituições mais conectadas, outras menos conectadas. Então, a gente coloca a conectividade realmente como uma questão estratégica nessa dinâmica de rede. Curioso, quando nós estávamos estudando o que o David Ugart fala sobre redes, a gente aprendeu que o ideal é ter uma rede distribuída. Então, quer dizer, há redes centralizadas, como essa imagem, os pontos em azul, você vê que todos os pontos estão ligados a um só ponto. Há redes descentralizadas, que até então nós achávamos que seria o ideal. Bom, uma rede descentralizada, que ideal. Então, aqui você vê pontos, né? Essas instituições se ligam nesse ponto, essa aqui nesse, essa. E aí, alguns pontos ainda dominam os diálogos, digamos assim. Mas aí o David Ugart, ele traz a proposta de uma rede distribuída, que são todos com todos, né? Todos conectados com todos de forma autônoma. E esse é o ideal que nós entendemos de rede. Então, quer dizer, em algum momento, é claro que vai haver uma concentração ali num só ponto. Em alguma ação estratégica, puxa, vamos fazer um evento no Nordeste. É claro que a articulação no semiárido brasileiro vai concentrar ali, vai ser uma cabeça de rede, por exemplo, naquele momento, vai ser uma hiperconectora. Mas o ideal é que os pontos sejam cada vez mais autônomos e conectem-se entre si, façam articulações e avancem. Esse é o ideal de rede, no nosso entendimento. O que eu estava falando agora, pontos hiperconectores. Então, por exemplo, para traduzir melhor, no comitê coordenador da RTS, tem, por exemplo, a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que ela vem para o comitê e ela já traz suas conexões, né, como uma instituição que trabalha com estudos, que trabalha com projetos. Então, ali naquele comitê, ela é um hiperconector, né, ela já traz outros pontos para a rede. Tipos de redes, né, tentando compartilhar com vocês também essa... Como é que está o tempo, Ronaldo? Tentando compartilhar definições, né? Desde ontem nós estamos vendo como se define uma rede. Esse é um caminho que a gente acha interessante, né? Redes temáticas. Então, quer dizer, trabalham com questões, problemas ou uma política. Tem também as redes territoriais, que elas têm num determinado território o ponto comum de aglutinação dos parceiros. Tem as redes de troca de informação, que falamos muito nessas redes, né, mais ligada à tecnologia da informação e comunicação. E tem também as redes operativas, que a gente acredita que a RTS ela se enquadra nesse tipo de rede. Realiza uma série de atividades, como pesquisas e estudos, articulação política, acompanhamento de políticas públicas, formação e capacitação, defesa e conquista de direitos sociais e causas coletivas, prestação de serviços. Necessariamente também realiza troca de informação. Animação da rede. Eu acho que é interessante também nesse momento a gente compartilhar aprendizados. Então, no início da RTS, desde o início da RTS, já havia um portal. É aquela história da ferramenta que nós falávamos. Já havia um portal, o portal estava lá, mas, ao longo do tempo, a gente percebeu que, de fato, era importante profissionalizar a animação da rede. Era importante investir nisso. Então, logo após o fórum da RTS realizado em 2006, nós contratamos a Bel Miranda, que a especialidade dela é animação de redes. Então, ela passa o dia inteiro respondendo às demandas que vêm, por exemplo, do Fale Conosco,
ela se envolve muito, nós vamos fazer um encontro presencial, ela se envolve muito. Por quê? Para a vida de uma rede, pelo menos esse é o aprendizado da RTS, cada pessoa tem que ser tratada de forma particular. E a gente preza isso. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Então, assim, cada e-mail que chega para o Fale Conosco, por exemplo, e são muitos, a gente tem esse cuidado de responder um a um. E tratar as nossas instituições também de forma muito particular. Olhar no olho, chamar pelo nome. Inclusive, a Bel, sempre que tem que mandar um e-mail padrão, assim, prezados, ela, puxa, podia sair pelo nome, né, um a um. Então, foi um aprendizado. É preciso essa pessoa na animação de redes. E aí um outro questionamento nosso é o seguinte, puxa, tem a Bel Miranda atualmente que faz a animação de redes, por fim todos nós somos animadores e animadoras, por fim cada um pega um pouco desse papel. E aí quando a rede tiver 5.000 instituições, como isso vai acontecer? Então nosso olhar, nossa expectativa é que a própria rede se anime. A nossa expectativa é que cada ponto possa se animar. Então, hoje, por exemplo, essa dinâmica ela já começou. Então, as instituições falam, puxa, eu gostaria que no portal tivesse esse tipo de informação, eu gostaria que acontecesse esse encontro na minha cidade, mas de toda forma, sendo com uma pessoa, sendo com um pequeno grupo ou com todas as instituições, a questão da animação de redes, ela é fundamental e a gente demorou um tempo para poder amadurecer essa necessidade, ver o quanto isso é importante. E aí impacta, por exemplo, no crescimento do acesso ao portal, impacta, por exemplo, no envolvimento das instituições nas mostras de tecnologia social. Então, esse cuidado ele é essencial. Já estou terminando, vou cumprir o tempo. Opa, que coisa boa. E aí, a outra contribuição que nós gostaríamos de trazer é espaço de conversação. Então, assim, nossos eventos, cada vez mais os intervalos para café são maiores, porque as instituições, as pessoas têm essa necessidade do diálogo mesmo, de conversar, de trocar, de compartilhar sua experiência, sua dificuldade ou seu avanço. Então, foi um aprendizado, tem sido um grande aprendizado no âmbito da RTS, a importância desses espaços de conversação. Então, assim, o encontro presencial, ele já é tão trabalhoso, né? Por exemplo, para fazer uma conferência como essa que nós estamos aqui, a gente sabe o trabalho que dá. Então, assim, já que estamos juntos presencialmente, vamos aproveitar esses espaços para potencializar os diálogos, as partilhas, as conversas. E, bom, resumidamente, essa é a experiência da RTS e nós aqui estamos à disposição. Ali tem o e-mail da Secretaria Executiva, que é csex@rts.org.br. O nosso telefone, né, a gente tem sede em Brasília, o endereço do nosso portal, e nós estamos à disposição de vocês, agora, posteriormente, quando essa conferência acabar. Enfim, eu tenho certeza que nós já estamos conectados e conectadas. Obrigada. Vamos passar a palavra agora para o Bigodinho da Rede Volks. Bom dia a todos e a todas. Acho que eu vou ficar de pé até depois de uma apresentação dessa aí, a gente tentar tocar os nossos trabalhos. Bom, pessoal, estou aqui substituindo dois companheiros que de fato estão inseridos na rede, que é o companheiro Chalita, que é o nosso companheiro vice, presidente do Comitê Mundial dos Trabalhadores, e também o companheiro alemão, no qual é da executiva do sindicato, e que faz parte da rede. Os dois estão de férias, eu estou entrando de férias, mas agradecer pelo convite, oportunidade de estar saindo da fábrica e estar colocando aqui para vocês, tendo essa oportunidade de estar conversando com vocês, de como anda a nossa rede lá na Volkswagen, lá dos nossos trabalhadores. Então, vamos tentar, vou me apresentar primeiro e depois talvez dividir aí em 3 partes, mas também tentando responder algumas perguntas que faz parte do folder, ok? E aquelas que a gente não conseguir responder no dia de hoje, com certeza vocês terão algumas respostas futuramente. Então, a primeira comissão de fábrica, ela foi eleita em 1981 pela fábrica. Então, não foi, de fato,
uma comissão de fábrica eleita pelos trabalhadores. E aí houve uma revolta por parte dos trabalhadores, o sindicato se envolveu e, felizmente, em 1982, nós conseguimos aí a primeira comissão de fábrica eleita pelos trabalhadores, a qual no ano passado ela fez aí 25 anos de existência. Hoje, eu sou o coordenador geral, quero até não deixar passar batido isso, porque a comissão de fábrica tem a sua coordenação, e hoje eu sou o coordenador geral da comissão de fábrica da planta Anchieta, onde é composta por 28 representantes. E a comissão de fábrica, ela é orgânica à fábrica, e nós temos a nossa organização no local de trabalho, que são o Comitê Sindical de Empresa, que é composto por 25 membros. Então nós temos lá 50 e poucos representantes para representar lá 12 mil trabalhadores, hoje é o atual que nós temos na planta Anchieta, ok? E como é que funciona essa rede? Em 1998, foi de fato, a gente vai tratar aqui como Comitê Mundial, né? As pessoas podem tratar como rede do Comitê Mundial dos Trabalhadores da Fábrica, onde, para discutir assuntos lá na Alemanha, lá na matriz. Porque lá na Alemanha todo mundo sabe que lá tem umas leis que protegem os trabalhadores, certo? A sua representação, ela é reconhecida de fato por lei. Então, como se envolver, como a gente mandar representante lá para a Alemanha para discutir situações futuras do que tem de planejamento, que tem ali de reestruturação, quais são os debates, de que forma que a gente pode construir meios, certo? Para você, logo de cara, não chegar a uma crise e você ter demissões, que é uma prática aí que outras empresas, é a primeira coisa, né? Aquela história de crise, já pensa em demissão. Então, como de forma você inserir naquela representação, naquele modelo? Ele é interessante ou não? Se você tem uma lei que regulamenta que a representatividade tem que fazer parte ali, tendo ou não a sua cogestão, que uma coisa que tem que ficar claro aqui é que lá na Alemanha, essa representação, ela trabalha junto com a empresa em suas decisões. Isso por causa do período pós-guerra, onde o governo pegou o dinheiro dos trabalhadores e fundou a fábrica de Wolfsburg, que é a matriz onde está lá. Então você tem uma lei que de fato você faz parte daquele negócio, porque foi pego o dinheiro dos trabalhadores para fazer aquela fábrica. Então, desde 1960, eles têm isso em mãos. Então, de que forma a gente inserir trabalhadores aqui do Brasil para fazer esse debate mais amplo lá na Europa? E aí foi fundado lá em 1998 o Comitê Mundial dos Trabalhadores da Volks, a qual esse ano eu participei pela primeira vez na Alemanha e foi comemorado os seus 10 anos. É fato que alguns encaminhamentos importantes já foram tirados lá. Bastante coisa. E coisas que muitas vezes um gerente, um diretor de uma planta daqui do Brasil não tem esse mesmo conhecimento que um trabalhador sai daqui para representar os trabalhadores e traz de volta. Então, quando você tira alguns encaminhamentos para a proteção dos trabalhadores, eu vou citar alguns exemplos aqui um pouquinho mais para frente, é de você fortalecer de fato essa representação. Então isso é interessante. E algumas coisas que tira, e qual que é o problema de você discutir em rede? Não discutir, como nós estamos aqui todos, aqui de forma presente. É justamente pela comunicação. De que forma você fazer, né? As pessoas se comunicarem da mesma forma, ou porque muitas vezes você está falando lá em português e está sendo traduzido pelo alemão, mas não está chegando a mesma mensagem do que você está colocando. Esse é um problema que a gente tem. Imagina há 10 anos atrás, onde você não tinha os meios de comunicações que nós temos hoje. Certo? Você tinha uma ligação, que era muito mais cara, fazer o contato. Hoje, você tem aí a internet, onde você faz algumas perguntas, você consegue ainda se comunicar, e aí você vai tirando alguns encaminhamentos importantes. Porque muitas vezes você, quando está lá, nesse último encontro ao qual eu participei, e tenho mais facilidade de estar falando dele, é porque nós estávamos lá em 21 países, onde tem planta da Volkswagen, e 8, 9 idiomas.
Então tem pessoas que entendem de uma forma, o intérprete passa e você não sabe se você está passando aquela mensagem da forma que ela para ser chego. Então nós temos esse tipo de problema. Então fazer um debate aqui de corpo presente, digamos assim, todo mundo um olhando para o outro aqui, fica muito mais fácil. Então, esse encontro, ele é um encontro também muito delicado. Por mais que você está lá com a cúpula, com a direção da empresa, levando de fato o que está acontecendo, os seus relatórios das suas empresas aqui do Brasil, o outro de Portugal, o outro da Polônia, e tem as suas apresentações, ficou claro que algumas coisas são comuns entre os trabalhadores do mundo Volkswagen. Isso ficou claro para a gente. E aí, se a rede é importante para as empresas, como foi falado aqui no dia de ontem, é importante também para os trabalhadores. Mas de que forma você se organizar, né? Vamos falar mais uma malha na rede, para você questionar algumas coisas e ir sabendo já o que está acontecendo nesse mundo. E aí, foi criado, há mais ou menos aí, há 5 anos atrás, a rede dos trabalhadores do mundo Volkswagen. Independente dessa rede do Comitê Mundial, né, igual eu falei, que ele é orgânico à fábrica, porque a representação interna, a comissão de fábrica é reconhecida por ela, não pelo sindicato, onde o sindicato tem a parceria junto com a fábrica, a cogestão, e aí foi se crescendo para que de forma a gente ia mais estruturado para os encontros. Exemplos a gente pode dar aqui para vocês, uma questão que é terceiro. Terceiro está se discutindo no mundo inteiro. Essa terceirização, essa coisa de você entrar com trabalhadores sem fazer uma discussão ampla com o sindicato. Então, e outras coisas mais, como fazer de fato, igual eu falei, eu posso dar exemplo de alguns encaminhamentos que foram tirados lá, que são tirados nos encontros passados, carta social, como que é a situação do trabalhador, que ele não é trabalhador Volkswagen dentro de uma fábrica dessa, como são os seus fornecedores, se tem equipamento para trabalhar, equipamento de proteção, condições de chegar até a fábrica, de que forma você fazer isso, para um trabalhador não precisar ir a pé, sair meia-noite da fábrica, que todo mundo sabe que essa fábrica roda aí 24 horas. Então, a gente tem algumas pautas que são comuns. Então, a carta social foi um encaminhamento tirado lá, e que a gente tem hoje como debater, mostrar para essas empresas que não querem cumprir as mínimas condições necessárias para você estar inserida lá dentro de um processo produtivo do tamanho que é isso. Então, a rede sindical dos trabalhadores da Volks, ela vem se ampliando, como toda a rede, como já foi falado aqui também, pelas dificuldades de você não ser do mesmo sindicato. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui desde o dia de ontem, é que se você é independente, a rede ela tem que ser tratada independente dos seus sindicatos, para que ela seja forte. Porque, olha, se você traz alguém de uma outra planta, vamos pegar lá, a planta de Curitiba, nós temos 5 plantas Volkswagen aqui no Brasil. Nós temos a planta de Taubaté, nós temos em Curitiba, nós temos em São Carlos e temos em Resende. Então, vou pegar como exemplo a planta de Curitiba, que é uma outra central, que não é da CUT, que é da Força Sindical. De que forma você inserir na rede, para que essa rede não fique mais forte para sobrepor o sindicato. Eu acredito que é um debate que tem que ser feito, ele é muito mais amplo, e pelas pessoas até que está inserida nisso, e que fala que existe até uma ciumeira, porque isso vai sobrepor o sindicato, isso não vai sobrepor, de que forma você vai querer encostar esse assunto? Olha, se você não tem um representante lá de poder de persuasão, e você quer encostar ele, você encosta na rede. Esse é o caminho. Então a gente tem que também discutir essa situação. Então, quando a gente fala dessas dificuldades, a gente, além de você encontrar nos trabalhadores, na rede internacional, a gente deixa de conversar na sua rede nacional. Porque nós temos 5 plantas aqui e temos dificuldades de reunir o pessoal. Por quê? Quem que banca esses encontros? Como é que fica para você começar a se encontrar? Então, há mais ou menos 3 anos, a gente vem tendo o nosso Comitê Nacional dos Trabalhadores, que também não é reconhecido pela fábrica. Mesmo assim, com todas as dificuldades,
entendendo de que forma você fazer essa discussão e aproximar os trabalhadores, a gente vem, nesses últimos 3 anos e meio, quase 4 anos, construindo o nosso Comitê Nacional dos Trabalhadores. É mais uma forma de rede para você discutir. Por quê? Se a fábrica se prepara para descentralizar as fábricas, mandar lá para São Carlos, mandar para Curitiba, por causa de conceitos fiscais e outras coisas mais, o que a gente tem que fazer? Porque toda vez que ela quer passar por uma reestruturação, o que ela faz? Se ela tem um produto novo, que pode ser feito na planta Anchieta, ela fala assim, olha, eu vou conversar com Curitiba se vocês não me cederem alguma coisa. Alguma terceirização, ou porque você não tem acordos como foi feito lá mesmo, 98, que nós tínhamos garantia de emprego, acordos importantes tirados lá na Alemanha, e que refletiu aqui que todo mundo, algumas pessoas até hoje nos questionam, como é que foi a forma de você ter garantia de emprego numa montadora desse porte, e a gente contar a história de como que funciona um acordo nessa magnitude, de que forma jornada reduzida, jornada flexível, banco de horas. É por isso que você tem que ter as pessoas inteiradas no processo para você fazer com que a fábrica cumpra toda aquela situação. Porque ela não demite, mas começa a criar um monte de coisa. E aí, esse Comitê Nacional veio também para evitar que a fábrica fica fazendo leilão com a representação interna dos empregados, com os nossos sindicatos. Porque você pega um sindicato que tem menos forças do que os sindicatos metalúrgicos do ABC e vai lá querer discutir com ele produto e fazer um leilão. Porque muitas vezes já está pronto para entrar nessa planta e ela fica jogando um sindicato contra o outro. Então, isso fortalece a gente aqui, esse Comitê Nacional, é para fortalecer essa situação, para que a gente não seja pego de surpresa. E aí são vários fatores. Quando você começa a puxar aqui o fio do novelo, igual falaram para mim, olha, Bigode, você vai lá, você vai dar conta do recado, você vai puxar, você tem condições de fazer isso. O representante hoje, que vive dentro daquela fábrica, com tudo o que acontece lá, ele tem condições mesmo de fazer um debate e de trazer bastante coisa. Você tem que trazer algumas coisas com propriedades para cá, para a gente tomar um certo cuidado. Porque assim, ó, tem uma questão aqui, ó, quais são as vantagens de trabalhar em rede? Voltando um pouco para o tema. É justamente isso que a gente está falando, certo? É você se preparar, certo? Tá pronto para qualquer discussão e saber de fato quais são as realidades. Não dá para a fábrica, e um exemplo claro acontece agora com a gente. Você fala assim, olha, a fábrica está pensando em produzir mais câmbio, fala que a fábrica não tem espaço mais, a fábrica de São Carlos é uma fábrica que produz motores, o câmbio vem da Argentina, e fica falando, olha, nós precisamos produzir mais câmbio. Esse é um exemplo claro. Ah, está querendo produzir mais câmbio. Por que não vamos produzir aqui na planta Anchieta, onde nós já estamos preparados? Não, eu vou produzir na Argentina, lá na Argentina tem espaço, lá acontece um monte de coisa, isso e aquilo, vem com aquela pauta daquele tamanho. A gente tem como consultar o pessoal da Argentina fala, olha, nós estamos na nossa capacidade máxima, nós estamos por um colapso, aí por falta de energia. Então não tem como, então vira aquelas contrapartidas a qual a gente está falando dessa história de trabalhar em rede. Uma outra questão que tem aqui é não deixar a rede sobrepor o sindicato. Isso, eu já citei aqui, mas é importante a gente voltar, porque é o seguinte, de que forma que nós estamos discutindo a rede para fortalecer a rede? Você está trazendo um da executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e um da fábrica. Vamos pegar a situação de novo lá de Curitiba, que é de outra central. Você traz lá um da comissão de fábrica e traz um do sindicato. Certo? Aí você consegue fortalecer. Então você não tem a ciumeira e você começa a criar as malhas do jeito que a gente está falando. Eu acho que esse é um dos caminhos que é interessante para que você também não faça que isso se torne numa nova instituição. O objetivo da rede não é isso. Mas o objetivo da rede, no nosso entendimento, quando a gente faz o debate, é quando ela está consolidada. Ela está consolidada quando você, além de trocar informações, você tem ações. E o que é ter ações? É estar preparado. De repente, você tem uma situação que você pode parar várias fábricas no mundo da Volkswagen. A gente tem que se preparar para essa situação. E isso está para acontecer. Ok, obrigado. Não sei até se eu estou falando um pouco rápido, se está conseguindo contemplar
o pessoal. Para que isso não aconteça, você fortalece, essa é uma coisa que eu estava falando, para não tornar uma instituição de fato e ficar separado. Teve até uma apresentação aqui que a gente questionou o pessoal, acho que foi da BASF, que até as pessoas falaram, mas está virando uma instituição, deixou de ser rede? Não. Você tem a rede, você discute os assuntos na rede e tem assuntos que você tem que levar para dentro do sindicato. Essa é uma situação. A gente tem culturas diferentes dentro aqui mesmo da nossa região, que eu falo dessas fábricas a qual eu citei, que tem fábricas que você consegue construir jornada flexível e tem outras que você não consegue de jeito nenhum. Não tem como. E aí mesmo você indo lá falando disso que é importante para uma situação de crise, como acontecer. E por que eu estou voltando nesse tema novamente? Porque é o seguinte, talvez esse não é o caminho que a gente tem que levar para uma discussão dentro da nossa executiva do nosso sindicato, para as autopeças. Para vocês terem uma ideia, cada trabalhador Volkswagen, ele puxa 4 trabalhadores da autopeças. Então, se você tem uma demissão lá na nossa planta, lá da planta Anchieta, você está demitindo 4 dentro da cadeia. Então, para vocês verem, então esse debate também não tem que ser levado para dentro do sindicato para se discutir jornadas flexíveis de trabalho, para quando chegar uma crise dessa, não é a primeira coisa que faz e demitir o pessoal. Então, é um debate que também tem que ser feito. E isso foi acontecendo dentro da rede. Outro exemplo claro, que nós ficamos sabendo nesse último encontro que nós tivemos lá na Alemanha, a qual eu participei e vivi isso de perto, porque muitas vezes você fala, vai ter um encontro lá do Comitê Mundial e você fica dentro da fábrica fechada, você não sabe o que de fato está acontecendo no mundo. O pessoal da África do Sul não tem condições necessárias de trabalho. Falta de banheiro. Olha só as coisas que eles levaram para a direção macro da empresa. Não tem uma PLR, eles ficaram assustados, querendo saber o que era a PLR, e nos intervalos a gente explicar para eles o que era uma PLR. Olha a importância de você trabalhar na rede, de você levar as informações. Então, a partir de agora, eles saíram com a missão de levar para dentro do sindicato deles para discutir tudo isso que a gente vem falando. Então, são condições mínimas, a qual nós estamos discutindo terceirizações, que é o assunto do momento agora, está em todas as centrais, e aí está discutindo terceirizações, mas tem gente no nosso mundo de trabalhador Volkswagen que não tem uma condição adequada de trabalho. Falta EPIs, e lá a gente estava discutindo outros temas, de o que vai ser produzido, o que de fato os investimentos estão mantidos no Brasil, está mantido na Polônia. A fábrica se comprometeu em um dos fóruns que aconteceu lá também, problema com o pessoal da Tchecoslováquia, não tinha produto para colocar lá. Pessoal dos outros países solidários a eles, mais uma estratégia da rede, reformulou, foi lá para combater e não deixar a fábrica fechar. Pessoal de Portugal passou por um momento muito ruim também, ficaram sem produto, lá tem um carro que chama, se não me engano é Macharana, que eles têm lá, ficaram sem produto, pessoal da Argentina. Então você descentraliza, você tem um mix de produção diferenciado aqui no Brasil, o que pode ser discutido na Argentina, de repente os sindicatos entram no entendimento, deixa um pouco aquela história da vaidade, não, tem que vir para cá porque foi feito isso, foi feito aquilo. Então, algumas discussões a qual a fábrica se preparou para estar fazendo algumas estratégias contra a gente. Um outro encontro interessante, eu não sei se eu tenho mais um tempo para contar só mais um pedacinho, mais um minuto. Nós tivemos um encontro na Espanha para falar de Tacto. Tacto é um espaço de um automóvel entre o outro que tinha lá. E o pessoal da Espanha nos convidou para fazer parte lá desse debate, explicar, porque lá eles estão mais avançados e nós estamos tendo problema com isso nas linhas de montagem. É aquela história, vamos produzir mais, vamos ganhar mais e não vamos discutir. Opa, vamos ter que discutir sim, vamos ver essa situação como fica, para que a gente não tenha surpresa no meio do caminho. E o pessoal da Espanha ficou sabendo, a gente conseguiu fazer um encontro lá. Lá é o grupo Fiat, que também é do grupo Volkswagen, são várias marcas que faz parte do... Lá eles chamam de consórcio Volkswagen. E nós chegamos lá e, para nossa surpresa, a fábrica convocou uma reunião de suma importância com os representantes do sindicato lá da Espanha para desmobilizar todo aquele trabalho que nós fomos lá fazer. Então, uma parte
entendia que era importante estar conversando com o nosso sindicato, e uma outra parte foi com o encontro da empresa. Então, a fábrica vai estruturando para derrubar a gente, e a gente tem que se preparar, sim, para encarar qualquer tipo de situação. Nós estamos passando por um momento delicado, entre aspas, porque desde 1960 tem a lei propriamente Volkswagen, porque, como eu falei, como o governo pegou dinheiro para colocar lá na primeira planta, na matriz, lá os trabalhadores têm 20% de decisões no qual a fábrica vai tomar, certo? E a Porsche comprou aí a fábrica, comprou as ações, e aí é uma briga de família, para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo. A Porsche quer mandar em todo o grupo Volkswagen, ok? Então a Porsche é de um universo aí de 11 a 12 mil trabalhadores, e o universo de trabalhadores da Volkswagen é 360 mil. A Porsche vem com uma nova filosofia, querendo acabar com a lei Volkswagen, justamente para ela dominar isso e tomar decisões unilaterais. Exemplo, olha, a planta lá de São Bernardo não está dando lucros, vamos fechar. Então, esse é o debate hoje que tem lá na Europa. É preocupante. Então, o que nós estamos organizando para esse debate? Organizando todo esse mundo de trabalhador Volkswagen através das comunicações, passo a passo do que está acontecendo com a lei Volkswagen lá, e de repente a gente pode ter, eu não sei se isso vai acontecer, pode ser que aconteça ou não aconteça, da gente estar parando esse universo de trabalhadores do mundo Volkswagen. Eu sei, é mais um tema, é bastante longo para se conversar, meu tempo já encerrou, mas mais uma vez agradecer a oportunidade de estar saindo da fábrica, estar vindo conversar com vocês. Eu, por não estar pouco inserido nesse debate, mas a gente conhece um pouco porque vive ele. Se a gente não conseguir aí responder todas as perguntas que virão a partir de agora, mas a gente já está agradecendo pela atenção de vocês. Vamos tentar entrar nesse debate agora. Obrigado a todos. Obrigado, Ronaldo. Bom, vamos agora começar o debate. Tem duas pessoas inscritas, a gente vai fazer uma rodada aqui, então. Né? E eu gostaria de aproveitar também, já inserir uma questão aqui, pedir para os nossos dois apresentadores aqui, a Michele e o Bigodinho, para já responder também uma questão aqui. A gente viu várias questões sobre a rede, sobre dificuldades, como a questão de financiamento. E eu gostaria que cada um deles, nas respostas, também começasse pontuando qual que hoje seria a principal dificuldade para a manutenção, organização da rede, da RTS, da rede Volks, né? Somar esse questionamento também às respostas que vão ser propostas aqui. Ela pode começar, então. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Bira, formador da Escola Centro-Oeste, né, de Goiânia. Bom, Michele, gostei muito da sua apresentação. Você trabalhou bem os conceitos, mas aí ficou aqui em dúvida um conceito apenas, tá? O conceito justamente de o que vem a ser tecnologia social. Né? Ela está relacionada à finalidade, né, dessa tecnologia, à sua finalidade social, né, à sua aplicação, ou ao método, né, em si, da essência da construção dessa tecnologia. Ok? Bom, para o meu amigo Bigodinho, né, interessante que ontem nós almoçamos juntos, né? Nem sabíamos que hoje estaríamos aqui debatendo. Bom, ontem foi colocado sobre a questão de identidade e participação nas redes, né? Ou seja, que o sindicato cria pertencimento, né? O pertencimento proporciona territórios, não é isso? Não existe território sem o sentimento de pertencimento, de pertencer àquilo. E aí a professora Sônia ainda colocou, olha, a rede é participação e no sindicato é pertencimento. Bom, se na rede não existe o sentimento de pertencimento, nós podemos então excluir a identidade. E sem identidade, né? Como que vai se organizando a territorialidade dessa rede, né? Porque segundo Hasbert, né, as ações humanas são essencialmente ações territoriais. A existência humana é uma existência territorial.
né? Então a rede é composta por seres humanos. Ou seja, ela tem sim, existe sim um território. Um território que às vezes os sindicatos preocupam muito com eles. Né? O sindicato tem essa questão de território, de poder, né? Mas a desterritorialização que acontece no momento da criação de uma rede, né? ela se reterritorializa de outra forma, com outra estrutura, né? Com outro pensamento. Queria que a gente, de repente, pudesse abordar um pouco isso. Essa minha preocupação com o território é justamente porque eu sou geógrafo. Ok? Bom dia. Eu sou a Flávia, sou da assessoria da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Vou poupar aí o bigodinho, né, para conhecer já um pouco a rede Volkswagen, embora a gente conversando aqui, a gente queria que você explicasse um pouco para a gente como é que se dá o financiamento desse processo todo na rede da Volks. Como é mesmo o nome dela? Lilian? Michele. Bom, estou encantadíssima com a rede, super interessante. Quero aproveitar muitos espaços para a gente trocar, embora ontem a gente já conversou um pouquinho aqui. Mas a gente queria também saber sobre essa questão do financiamento, como é que ela acontece na rede. E eu tenho algumas outras perguntas. Você colocou que uma das propostas é que essas tecnologias virem políticas públicas e vocês vêm trabalhando um pouco nesse âmbito. Então, eu queria saber se já existe alguma ideia dessa bem-sucedida, se ainda não, como é que isso está acontecendo. E também eu vi ali que existem, né, órgãos do governo, como o Ministério, que participam. Então, como é que está sendo essa discussão? Como é que se dá a participação dos órgãos do governo na rede? Bem, Josué, lá do Bancários do Rio. Eu perguntar primeiro a Michele, achei um trabalho interessante essa estrutura. Eu vi aqui as organizações que estão na coordenação e eu queria perguntar a Michele se o foco, lógico, é social, mas se vocês também estão interessados vamos supor, a alfabetização. Nós sabemos que o Brasil é um país terceiro mundo devido à cultura. Aqui eu não vi o foco assim no sentido da educação direta, né? Se vocês se interessam por esse norte aí de problema. E para o José, né? Zé Roberto, bigodinho. Eu achei interessante a mobilização da Volkswagen. Não conhecia assim essa rede, já ouvi falar. Mas eu queria saber, porque você sabe que na Alemanha, onde que é o centro, né, da fábrica, nós estamos nessa crise mundial. E lá houve um problema bem sério, que o governo teve que disponibilizar bilhões de euros, né, na aplicação para recessão, e que já acontece. Se vocês têm dentro da rede já estão prevendo esse problema, e também sobre a formação dos funcionários. Sabemos que, como você falou, uma deficiência, se a rede já está tratando disso aí, na parte, né, da cultura, da linguística, né, e na formação em si. Boa tarde. Rogerinho, aqui do Sindicato Metalúrgicos do ABC, também faz parte lá da Comitê Mundial da Rolls-Royce. Podia até fazer essa pergunta para você, Bigodinho, lá no sindicato, né? Mas eu acho que, de repente, a pergunta é pertinente, pode ser proveitosa para mais pessoas. A gente tem uma dificuldade lá no Comitê Mundial da Rolls-Royce, que é bem mais recente do que o da Volkswagen, que tem 6 anos só, o nosso, que a gente discute muitas coisas, né? A base desse Comitê Mundial é pela legislação europeia, né? Então, na verdade, ele foi além das fronteiras da Europa, então a gente faz parte, mas o que garante mesmo ele é a legislação europeia. E a gente faz vários debates, discute um monte de coisa, mas a gente vê pouca ação. Então, eu queria ver, inclusive a gente está discutindo lá o Acordo Marco Internacional, que acho que vocês já têm lá. Nessa crise mundial, essas empresas todas anunciando demissões, tal, no mundo inteiro, dentro da sua visão, o que pode ser feito para que esses comitês não tenham mais só a informação, como você disse, mas tenham uma atuação mais firme, né? É difícil, às vezes, parar várias fábricas, porque cada sindicato tem uma ideologia, tem sindicato que concorda com a empresa quando tem que demitir. Né? Tem, por exemplo, pessoal lá de alguma parte da Inglaterra, lá, que é o Amicus, né? Mas a gente falou, não, a empresa tem que demitir mesmo, você tem que ficar competitivo e tal. Então, tem algumas questões de problemas, inclusive ideológicos, no debate entre os sindicatos. Queria ver na sua visão, como é que você acha que a gente pode sair dessa crise financeira mundial, onde as empresas todas estão anunciando demissão mais forte e com mais atuação. É só isso. Vamos abrir para mais uma questão aqui, depois vamos responder para dar tempo. Paulo, que tem uma questão aqui.
Companheiro dos sindicatos bancários do Rio, por seu nome mesmo, como é que é? Josué. Eu não captei na hora. Sou eu? Bom, Paulo Martins, eu tinha uma pergunta para cada uma. A Michele, né? Bem, digamos que a tecnologia social, do ponto de vista das fontes de financiamento, não tem, por parte do governo, alguma fonte previamente definida, como existe os vários fundos setoriais definidos para financiar pesquisas em áreas específicas, né? Não existe isso para a tecnologia social. Se você pegar lá no orçamento do MCT ou da FINEP, efetivamente essas áreas são bastante, em termos de orçamento, bastante marginais, né? Então a minha pergunta é como a rede está vendo isso e que tipo de ação no sentido de consolidar, do ponto de vista do financiamento, talvez ter um tipo de um fundo setorial para tecnologia social. Nosso colega da Volkswagen, eu não sei se você estava aqui antes, eu falei sobre nanotecnologia. Não sei se você poderia dizer se nas suas atividades aqui na planta ou lá em conjunto na Alemanha, em conjunto com os demais, ouviu alguma coisa relativa à nanotecnologia ser introduzida nos processos produtivos da Volkswagen. Vamos passar as respostas, então. Eu tenho duas perguntinhas para fazer. Para a Michele, o que vocês entendem por desenvolvimento sustentável? E para o Bigodinho, duas perguntas. Como se dá o diálogo da rede, do comitê, com a comissão de fábrica, que aí tem uma territorialidade bem específica, que é o local de trabalho. E a segunda, como a rede age em relação a certas reestruturações da empresa que modifica a produção, que muda a produção para outro país, que muitas vezes beneficia, muitos trabalhadores daquele outro país se sentem beneficiados. Como é que vocês agem em relação a isso? Bom, vamos passar então a resposta, passar primeiro para a Michele. Bom, vamos lá. Bem interessantes as perguntas. Primeiro, Bira. Bira, eu acho que os exemplos de tecnologia social traduzem bem o conceito. Então, por exemplo, pode ser produto, pode ser processo, pode ser método de tecnologia social. Então, por exemplo, na área de reciclagem de resíduos sólidos, o que a gente entende como tecnologia social? É o carrinho que a Fundação Banco do Brasil constrói junto com os catadores? Não somente. Mas, por exemplo, é o processo que está em construção de uma rede que vai reunir cooperativas que trabalham com reciclagem. Então, está em andamento esse processo. Então, esse processo ele vai garantir, ele vai estimular o protagonismo desses catadores, como cidadãos, por exemplo. Então, a gente entende que é uma tecnologia social. Então, por exemplo, produção agroecológica integrada sustentável, que é o sistema PAIS que nós apresentamos. Somente a agroecologia já seria um avanço. Mas qual é o salto para a tecnologia social? Aquele sistema que eu apresentei em círculo, ele é completamente aberto. O produtor rural ele pode mudar o que ele quiser. Se ele quiser colocar as galinhas, ali a proposta é que as galinhas, por exemplo, fiquem no meio da produção agroecológica dele. Mas se ele quiser colocar no canto, ele coloca. Então, eu acho que tem esses princípios na tecnologia social. Por exemplo, nesse caso, a autonomia. Já o multiplano é um produto, né, que os deficientes visuais vão poder utilizar para aprender o ensino de matemática. Bom, aí, por exemplo, soro caseiro, a gente entende que também é uma tecnologia social. Não está ligada à geração de trabalho e renda, está mais voltado para a área da saúde. Talvez por isso a gente fale menos, porque nesse momento, nesse biênio, não é o maior foco da RTS. Agora, sim, para quem quiser se aprofundar no conceito de tecnologia social, na Unicamp há um grupo de estudos, inclusive nós estávamos em Feira de Santana, semana passada, no primeiro encontro baiano de tecnologias sociais, e o professor Renato Dagnino, que participou da construção da RTS, ele já traz uma proposta de se aprimorar esse conceito.
E justamente isso está em construção, considerando, inclusive, como trabalhar a tecnologia social dentro do sistema capitalista. É possível, não é? Quais são os obstáculos? Como trabalhar a tecnologia social no meio urbano, onde o cidadão não é proprietário do seu produto, digamos assim, de trabalho. Então, talvez por isso a tecnologia social seja mais presente no meio rural. Então, por exemplo, no meio urbano, por que o catador consegue trabalhar melhor a tecnologia social? Porque até agora, né, as coisas podem mudar daqui para frente, mas ele consegue ser minimamente dono do seu produto de trabalho e questionar, por exemplo, uma possibilidade de trabalhar sem a interferência do atravessador e se reunir em rede para poder superar esse obstáculo do atravessador que o deixa num trabalho precário. Então, quer dizer, a gente apresenta um conceito simples que abarca muita coisa, mas também é importante compartilhar que a academia já vem com propostas de contextualizar melhor esse conceito de tecnologia social. E aí, se Bira não tiver te respondido completamente, a gente pode continuar esse diálogo. Michele, rapidinho, como é o nome do núcleo da Unicamp? Olha, eles inclusive estão abrindo um curso agora de extensão em tecnologia social. O núcleo, eu não sei o nome exato, mas é o professor Renato Dagnino que está coordenando. Tá. Eles pediram, inclusive, que nós divulgássemos no portal. A gente vai colocar no portal, mas depois eu posso te passar. Tá? Obrigada. Por nada. Flávia, financiamento. A RTS ela não tem um fundo e também já vai ao encontro também da reflexão do Paulo Martins. Né, alcança um pouco sua reflexão. A gente, por exemplo, não tem a rede, a secretaria executiva, por exemplo, as pessoas às vezes acham que tem uma conta ou um fundo de recursos que passa pela secretaria executiva. Não. Como é que isso acontece? De acordo com a realidade de cada instituição. Então, o que nós estamos percebendo? Nós falávamos isso também lá em Feira de Santana, na Bahia. Há pouquíssimos recursos, né, se você for olhar o todo, por exemplo, direcionado para high-tech, né, para tecnologia, para nanotecnologia, os recursos são numa quantidade muito maior do que para tecnologia social. Mas, por outro lado, as instituições estão se movimentando. Então, como o Banco do Nordeste lançou esse ano um edital apoiando iniciativas de tecnologias sociais e superou a expectativa do Banco do Nordeste. Então, ele vai lançar esse edital ano que vem novamente, a expectativa é que seja maior. O SEBRAE lançou seu primeiro edital, o SEBRAE Nacional, de apoio às iniciativas na área de tecnologia social. Também as expectativas foram superadas. O MDS, aí também, como é que os ministérios atuam? Os ministérios atuam, os recursos dos ministérios são viabilizados por meio de editais mesmo. Então, o MDS também lançou um edital apoiando iniciativas de tecnologia social. Então, apesar da gente ter essa consciência de que ainda são pouquíssimos os recursos, tem essas iniciativas. E, além disso, prêmios. Por exemplo, hoje à tarde vai acontecer em Brasília a entrega do Prêmio FINEP de Inovação, que existe há muitos anos esse prêmio, e que, desde o ano passado, eles criaram uma categoria, Tecnologia Social. E aí tem 5 finalistas regionais, hoje à tarde vai ser apresentado o vencedor nacional. Então, a gente percebe que prêmios assim, prêmio da Fundação Banco do Brasil, por exemplo, a Petrobras, nesse programa grande da Petrobras de Desenvolvimento e Cidadania, colocou como um dos critérios de pontuação, se a instituição trabalhasse com tecnologia social, seria um dos critérios de desempate. Então, a gente vê que há todo esse movimento acontecendo em relação a financiamento. Política pública, a gente costuma citar muito o programa 1 milhão de cisternas, que no semiárido ele é coordenado pela articulação no semiárido brasileiro, mas que é uma experiência super bem sucedida, que tem um apoio claro e até de um certo tempo por parte do Ministério do Desenvolvimento Social. E mais recentemente, essa tecnologia social, o PAS, o sistema PAS, eu volto a falar, os resultados têm sido muito interessantes. A Petrobras e a Petrobras, Fundação Banco do Brasil e SEBRAE estão assim, apoiando essa ação, mas o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, lançou um edital apoiando a reaplicação do sistema PAS. Então, tem tudo para se tornar também uma política pública e seguir nesse caminho. Não é fácil alcançar uma escala que
garanta, né, esse passo para a política pública. São processos e a gente vai, aos poucos, alcançando essa conquista. A relação com os órgãos de governo, eu já passei por ela, de alguma forma. Quer dizer, dentro do comitê coordenador da RTS, a gente tem ministérios. O portal da RTS, por exemplo, ele é um compromisso do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, equipe, todo esse investimento no portal, de ferramenta, está sob a responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia desde o início da rede. Então, também, cada instituição entra com sua vocação, digamos assim, que esse é o objetivo de rede. Cada um entra com sua vocação, respeitando seus princípios, que é um exercício diário, árduo, e somando, né? Somando esforços, essa é a ideia. Em relação ao Josué, alfabetização e educação, sim, talvez não tenha ficado claro aqui, porque o foco atualmente é esse, geração de trabalho e renda, mas, por exemplo, a revista Fórum e a Fundação Banco do Brasil acabaram de lançar o concurso Aprender e Ensinar, voltado para professores, né, de escolas públicas. Nós participamos da concepção desse concurso, nós selecionamos os 50 finalistas, e quem são? São professores que estão pensando tecnologia social nas escolas. Então, assim, tem experiências fantásticas, tem ideias, tem questionamentos, tem angústias, e a gente pôde ler todo esse documento. Inclusive, a previsão de anunciar os vencedores seria para essa semana. Os 5 vencedores do concurso Aprender e Ensinar vão para o Fórum Social Mundial, pensar e dialogar sobre tecnologia social lá. Então, é um exemplo da educação relacionada à tecnologia social, além de várias outras experiências de tecnologia social na área de educação que a gente pode compartilhar depois, melhor. Já concluindo o questionamento da Lilian, o que a gente entende como desenvolvimento sustentável é aquele tripé padrão, né, que alcança, que tem essa questão ecológica, social e econômica, né, buscar esse equilíbrio ecológico, social e econômico. Então, acho que eu, assim, com esse fim, eu acho que eu consegui responder as respostas. O que ficou aberto ainda, nós estamos à disposição para dialogar. Obrigada. Só o início do debate, a gente vai continuar depois no almoço, né? Passar para o Bigodinho. Bom, pessoal, primeiro o Ronaldo aqui, dificuldade de manter a rede. A dificuldade é a cultura sindical de cada local aí, não só por essa rede a qual a gente está inserido, mas pela maioria, porque a rede realmente ela tem custos e é uma coisa bastante complicada. Então, eu avalio nesse momento que para manter uma rede, de fato, ela funcionando mesmo, trazendo resultado, precisa de dinheiro, de algumas identidades, está ali fortalecendo. Essa é uma das dificuldades que a gente vê mais para a questão de rede. Quanto ao Bira, companheiro Bira, é pertinente a sua pergunta, ela entra num outro debate mesmo, porque essa história de pertencimento ou não é aquilo que a gente estava falando, né? Qual que é o caminho mais viável para você criar uma rede para que ela não seja ter a sua identidade própria? É você ter a ligação. E a ligação, nesse momento, ela é o sindicato. Eu, até conversando com ele mesmo, um pouquinho até antes de entrar, a gente tem um entendimento assim, ó. Vai chegar um momento que a rede, ela vai ficar separada e ela deixa de ser rede? Pode ser que nós estamos perto disso ou não? Porque tem redes já consolidadas. Então, dependendo da forma de olhar, de que forma que ela foi construída, se aquelas pessoas que deixam de ser animadores, que essa é uma palavra que foi usada muito aqui, que deixa de ser animadores para ser coordenadores, para ser presidente, para ter vice-presidente, para ter vice-coordenador. Então, é um debate. Então,
O debate vai crescendo, ele vai introduzindo outras coisas, mas assim, quando você começa a trabalhar em cooperativa, né? Cooperativa, porque aqui é os trabalhadores que mandam. Na verdade, são os trabalhadores que mandam. Você começa a ter presidente, ter vice-presidente, ter isso, ter aquilo, ter lá as pessoas que são coordenadores. Então, eu achei interessante, eu estou usando esse termo animadores, que eu achei interessante para você deixar um pouco esse negócio de colocar de coordenação, é a coordenação que manda, a coordenação que desmanda. Então, assim, é um debate, gente, mas tem que ser encarado. Pode ser que não está tão longe assim de cada sua rede ter sua identidade e deixar de ser rede e, de repente, né, ir fragmentando, sei lá, ou se soltando de alguma coisa. De que forma discutir isso? Então, a Flávia perguntou a respeito do financiamento da rede. A rede sempre, né, o pouco que eu conheço dessa formação de rede, sempre aproveitar os calendários dos encontros do comitê. É uma coisa que se mistura um pouco, acha que é a mesma coisa. E por isso que eu falei no começo de dividir, porque você aproveita os encontros que você tem lá, que a fábrica banca, e você entra com a sua rede sindical e para gastar menos. Se você precisar de fazer um encontro, né, com mais propriedade, trazer os trabalhadores, aí o sindicato daqui banca uma parte, o outro sindicato banca uma outra, você busca meios e recursos para estar fazendo os encontros. Isso aí a gente deixa lá para o pessoal da executiva lá discutir um pouco isso daí, que os nossos tesoureiros, aí como todo lugar tem. O José do Bancário do Rio, né? Além da formação, você falou de um pouco de injeção de dinheiro, foi você que falou? Isso. Ok, repete, por favor. É isso, um pouco eu entendi agora, você... No caso, a Alemanha, que é a sede mundial de vocês, e a crise europeia, americana, agora europeia, e a Alemanha está na crise. Já injetou bilhões de dinheiro, euros, né? Então, como que vocês estão em rede, se preparando para essa crise agora, atual, já que é uma rede, né, de vários países, e outra formação. Um exemplo, lá os metalúrgicos tem que ter uma formação para essa cultura de rede. Como vocês estão dando essa formação para inserir esse pessoal nessas redes? É fato. Quando nós saímos daqui para a viagem na Alemanha, nós saímos daqui com o nosso presidente, olha, não tem crise, e a mídia falando em crise, olha, nós não estamos em crise, a crise estava lá incubada quando nós saímos daqui para a Alemanha, porque todo mundo sabe, até um dia desse, a gente estava produzindo na fábrica 1.250 carros por dia, aqui nessa planta Anchieta. E a todo vapor e vendendo carro como ninguém, eu acho que todo mundo, né, com seus produtos, autopeças, todo mundo bombando. Quando você chega lá na Alemanha, você recebe de fato um banho de água fria, que o assunto lá era a crise que se instalou na Europa, de como sair da crise. Então, é uma coisa assim bastante interessante. Até nós entramos no debate, lá com os companheiros do Brasil, e falando para eles que a gente ainda não tinha crise aqui. E eles já estavam com a situação de crise, porque isso e aquilo. Mas aí, quando você começa a ver faturamentos, isso e aquilo, os números que são mostrados para nós lá, era muito maior. Vamos supor assim, era para produzir 870 mil veículos. Agora vai produzir 850. Então, um pouco de crise. Eu não estou entrando na injeção de dinheiro, de tudo, que eu não estou qualificado para fazer. Eu estou mais colocando esse momento que a gente passou por lá e do que aconteceu. Então, assim, não estou preparado para responder de fato com propriedade o que você perguntou em relação à crise naquele momento que a gente estava lá. Depois, você chegando aqui, lendo de tudo que estava de injeção de dinheiro, porque se instalou nos Estados Unidos, as grandes empresas pedindo dinheiro e foi colocado dinheiro na Europa, tudo isso é fato, mas assim, não, a rede tem um novo encontro agora, no começo do ano, inclusive lá na África do Sul. Eu acredito que essas pessoas que estão mais inseridas, que é o Chalita e o alemão da executiva do sindicato, estão mais inseridas nesse assunto.
Quanto à formação, a formação também já veio tirado lá dos encaminhamentos lá desses encontros do Comitê Mundial, principalmente para dirigentes sindicais, principalmente comissão de fábrica, que é reconhecida lá pelos trabalhadores, cursos de alemão, de inglês, para você até ficar mais ter mais qualificação para encarar o debate. É muito mais fácil aquilo que eu falei, a gente conversar, a gente se entender, do que uma pessoa traduzir uma coisa que chegar de uma outra forma. Já tem pessoas nossas que já se fala aí o alemão, fala o inglês, fala aí algumas coisas, mas já entende bastante coisa. E a gente busca com a fábrica todo o tempo para que a gente tenha essa qualificação bancada pela empresa mesmo, porque foi tirado o encaminhamento lá, é aquela história. Se você não fazer valer o encaminhamento que é tirado lá, não adianta você ter esses encontros lá. Uma outra questão que foi discutida agora, que nós tiramos de encaminhamento lá, que é uma carta laboral, uma carta de condições de trabalho mesmo, avançar muito mais os nossos postos de trabalho, porque você pega na fábrica, você tem linhas novas e linhas velhas. Você pega uma linha da Kombi, um exemplo. A Kombi era para deixar de fabricar já faz quanto tempo, e estamos aí fazendo Kombi, ela faz 120 por dia, e se fizesse 180 por dia, ela vende todas, tanto é que não foi de férias coletivas, vai trabalhar todos os dias do final do ano. Então, não tem condições de trabalho. Ainda você monta a Kombi no martelo para você colocar o vidro na Kombi, o vidro dianteiro é na cordinha, os outros carros hoje o robô vem, ajuda, articula, é colado. Então, é uma série de coisas. Então, esses encaminhamentos você tem que fazer valer. Então, quanto à questão de formação, tem sim formação. Algumas pessoas já estão aí se preparando, a gente vem se preparando também para entrar nesse cenário. A fábrica, é fato que a gente busca isso para todos os representantes, né? A gente não conseguiu isso ainda, mas estamos devagarzinho encaixando alguma coisa, ok? O Rogério falou nas questões das demissões. É fato, o que ele fala é uma coisa verdadeira, porque na Alemanha, quando você discute demissões, e por você fazer parte das decisões da fábrica, o sindicato acaba demitindo junto. Mas é uma cultura que eles têm lá. Então, se tem uma situação diferenciada da nossa cultura, tanto é que nesse último encontro se falava muito em cogestão, de colocar nós brasileiros na direção da empresa, e quando você traz um debate desse para cá, você fala assim, olha, mas peraí, nosso sindicato vai perder a identidade? É por causa da nossa cultura. Então, quando você vai tomar uma decisão dessa, para demissão, ela é em conjunto com o sindicato. E uma das coisas que a gente não concorda no nosso sindicato é justamente aquilo que eu falei. A primeira decisão que você tem é demitir. Em 2001, nós temos um exemplo claro disso. Em 2001, a fábrica anunciou 3.000 demissões aqui na planta de São Bernardo, a qual o Marinho, que é hoje o nosso prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, foi até a Alemanha discutir a melhor forma, certo, de garantir os trabalhadores na fábrica. Olha, gente, se a gente tem condições de discutir jornada flexível de trabalho, certo? Que é um acordo cheio de contexto, acordo com day off, acordo com banco de horas, e acordo disso, como que você vai aceitar uma demissão de imediato, uma demissão em massa desse tamanho, sem denigrir a imagem da empresa? Se é uma imagem que se preserva com as suas ações sociais, com a sociedade, que um pouco também foi falado disso. Tem empresa que não se preocupa, faz lá o seu modo de trabalho, não pensa lá como que está sendo discutido os postos de trabalho, mas se é uma empresa idônea, está preocupado com a sua marca, então o sindicato, aí sim entra a nossa posição quanto sindicato, é encarar de frente a situação, ver qual que é a melhor maneira, trocar experiências com o pessoal no mundo, para ver quais são as melhores formas de encarar uma demissão em massa. Então, a gente não concorda, é fato isso, eu acredito que você está perguntando, porque acho que na Inglaterra deve ser até o mesmo modelo, o pessoal trabalha dessa forma, acha que tem que demitir mesmo. Esse não é o melhor caminho, e isso a gente vem aprendendo desde quando você iniciou na CIPA, comissão de fábrica, dirigente sindical, é uma coisa de luta, você vai ter que encarar o problema, de que forma você fazer isso, para não machucar aí as pessoas. O Paulo Martins, eu perdi
infelizmente, a apresentação aí do senhor. Não tenho o que falar, não tenho resposta para nesse momento para falar desse assunto. Ok? A Lilian, o diálogo na rede com os empregados. Eu queria entender, Lilian. Oi, querida, por favor. O diálogo do comitê com a comissão, que é a organização no local de trabalho. Tem muitas dificuldades? Como é que se dá esse diálogo? Não, a gente não tem dificuldades, porque o nosso vice-presidente do Comitê dos Trabalhadores, ele era coordenador da comissão de fábrica, que é o cargo a qual eu exerço nesse momento, assumiu o posto dele, e mesmo assim, o trabalho do Chalita, que é o nosso vice-presidente lá do Comitê dos Trabalhadores da Vox, ele trabalha junto com a gente lá. Então nós fazemos as nossas reuniões semanais com o grupo da comissão de fábrica e dirigentes sindicais com tempo livre e quinzenal com toda a comissão de fábrica e com os dirigentes sindicais que não têm tempo livre. A cada 15 dias está garantido no estatuto que esse trabalhador lá, que é dirigente sindical, que é a nossa organização no local de trabalho, ele saia lá da máquina para esse encontro. Então a gente deixa a pauta, algumas pautas do dia a dia para discutir na comissão de fábrica e pautas que são mais macro, mais voltadas do mundo Volkswagen, com todos os dirigentes. Então a gente tem toda essa informação